Olá, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira e estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é Deus capacita a quem escolhe. Sempre nos sentiremos incapazes de carregar algo tão grandioso quanto o chamado do Senhor. E é exatamente por isso que Ele nos escolheu. No livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Senhor Deus, eu nem sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E depois, estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? É tão lindo imaginar que antes mesmo que os nossos ossos tivessem formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Antes mesmo, quando você era aquela substânciazinha do seu pai, o Senhor já tinha te conhecido. Ele já sabia como você era, como seria você. Ele já sabia tudo sobre você e Ele te escolheu. Muitas vezes eu me perguntei: Senhor, por que tu me escolheste para tão grande obra? E às vezes nós nos sentimos tão incapazes, não é verdade? Às vezes nós nos sentimos tão incapazes de cumprir aquilo que o Senhor nos escolheu. Mas quando eu olho para o chamado de Jeremias, um jovem que com certeza, um adolescente, né, praticamente, que sonhava em ter uma vida comum, em estudar talvez, em ter um casamento, ele não contava que ele iria viver para o chamado do Senhor. Ele não imaginava na vida dele que ele iria viver os seus dias para o chamado do Senhor. E alguém que tem um chamado de Deus é uma pessoa que realmente não tem uma vida comum. Essa pessoa muitas vezes vai precisar abrir mão de coisas. Essa pessoa muitas vezes vai precisar ter uma vida consagrada ao Senhor. E, queridos, às vezes nós não queremos renunciar. Às vezes só queremos ter uma vida normal. E às vezes as pessoas que estão em nossa volta não conseguem entender. Por quê? Sabe aquela música da Fernanda Brum que diz: é tempo de crescer, né? É desprezar tudo que sou. É ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega para valer, é ter a vida no altar e ver a chama acender. Nós não temos como servir a Deus de qualquer maneira. Alguém que é chamado para ser profeta às nações não tem como servir a Deus de qualquer maneira. Você precisará ter uma vida de renúncia, de entrega, de santidade diante da presença do Senhor. Porque para que Deus possa nos usar, nós precisamos nos santificar a Deus. E por esse motivo é que muitas vezes vamos perder muitas coisas, mas o Senhor nos escolheu. Sabe o que é? Eu imagino Deus olhando, vai nascer a Roberta. A Roberta vai nascer e eu escolho a Roberta para ser minha porta-voz. Eu escolho a Roberta para ser pregadora de boas notícias. A Roberta vai ter tempo para estudar a minha palavra e para falar de mim para as pessoas. Sabe, eu escolho João. Eu escolho João porque o João vai falar de mim lá no colégio dele. O João não vai abrir mão de mim. E por causa disso eu vou salvar
a Maria, o José, a Débora, sabe? Eu escolho o Renato, eu escolho o Enzo, eu escolho o Felipe. Eu escolho o Felipe porque o Felipe vai cantar canções cheias da palavra, que vai trazer cura, que vai trazer restauração. E às vezes eu falava para Deus: Senhor, eu só queria ter uma vida normal, uma profissão normal. E eu me lembro de uma vez que eu estava diante do altar e eu falei para Deus: Deus, eu quero tanto fazer ter aquela profissão, eu quero tanto fazer aquela faculdade. E o Senhor falou para mim assim: mas eu já te dei uma carreira. Isso não significa que nós não podemos estudar, que nós não podemos fazer os nossos sonhos, né? Aquilo que a gente deseja, as profissões que nós queremos ter, mas já te foi proposto uma carreira, já te foi proposta uma missão. E muitas vezes nós queremos, não posso dizer assim, menosprezar, mas diminuir. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo, muitas vezes eu falei: ai Deus, pregadora, ai Deus, evangelista, isso não é, as pessoas não vão dar crédito para mim, isso não é uma carreira. Mas o Senhor falou: eis que eu te dei uma carreira, está proposta diante de você. Eu coloquei em você tudo aquilo que você precisa e eu te capacito. Eu te treino, Milene, eu te capacito. E muitas vezes eu quis renunciar a esse chamado. Mas antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor te conheceu e o Senhor te escolheu para você ser profeta entre as nações. E profeta fala aquilo que o Senhor manda ele falar. E ele te diz nessa manhã: não temas diante de ninguém, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não tema. O que você está temendo? O Senhor já te chamou, o Senhor já te escolheu. Milha, eu não tenho coragem de abrir a boca, não. Não precisa ter medo. A palavra do Senhor diz que quando vocês estiverem diante das autoridades, não tenha medo. Quando vocês precisarem pregar a palavra, não tenha medo, porque o Espírito do Senhor vai colocar na boca de vocês as palavras que vocês precisam falar. E você que me ouve aqui todas as manhãs, não sou eu quem falo, mas é o Espírito Santo de Deus que fala com você. E ele te diz nessa manhã: não tenha medo, porque sou eu que coloco na tua boca as minhas palavras. Você olha para você e você pensa: mas como assim? Eu nem sei falar direito. Eu nem sei o que dizer. Olha, eu coloco na tua boca as minhas palavras. É quando você abre a boca, você sente que o Espírito Santo de Deus começa a ministrar outras vidas através da sua vida. Então não tenha medo. Vá. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu para pregar, se o Senhor te chamou para cantar, se o Senhor te chamou para ser um evangelista, se o Senhor te chamou para ser um profeta entre as nações, para profetizar, consagre a sua vida ao Senhor e vá, porque Ele é contigo para fazer muito mais além do que o que você pensa, muito mais além do que o que você imagina. Quando Davi, ele foi ungido a rei de Israel, sabe? Ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas, mas ele era ungido. E no dia que ele precisou matar o urso, no dia que ele precisou matar o leão, no dia que ele precisou derrubar o gigante, ele conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele era ungido. O Senhor me unge para fazer aquilo que eu não sou capaz. O Senhor te unge para fazer aquilo que você não é capaz. Você pensa: como que vai ser? Eu não sei cuidar disso aqui, Senhor. Eu vejo como uma mãe de primeira viagem que pega o filho no braço e olha e vê: meu Deus, mas é tão molinho, é tão... Como que eu vou cuidar, Senhor? Como que eu vou administrar isso aqui? Às vezes nós temos medo com os dons e talentos que Deus coloca em nossas mãos. E nós pensamos: como que vamos administrar isso aqui? Eu não sei, eu não sou capaz, eu tenho medo. Mas o Espírito Santo de Deus te diz essa manhã: não tenha medo,
porque eu vou te ungir, eu vou te capacitar, eu vou te revestir para toda a obra necessária. Eu vou te capacitar, eu vou te dar sabedoria para que você possa administrar aquilo que eu coloco nas tuas mãos. Amém? Hoje eu quis fugir um pouquinho daquilo que eu escrevi e quis deixar que o Espírito Santo de Deus falasse livremente. E se o Senhor falou com você nessa manhã, que você possa também estar compartilhando com mais alguém. Mas antes de você compartilhar, vamos orar? Amém? Senhor amado, obrigado por essa palavra. Obrigado por ministrar os nossos corações. O Senhor sabe que nós não nos sentimos capazes. O Senhor sabe que nós não nos sentimos preparados, principalmente porque sabemos que quão responsabilidade é carregar as tuas palavras em nossa boca. Senhor, mas tu nos escolheu antes mesmo de sermos formados nos ventres da nossa mãe. O Senhor nos constituiu, o Senhor nos consagrou, o Senhor nos ungiu para sermos profeta entre as nações. Que o medo caia por terra e que a capacidade do Senhor venha sobre nós, que nós não venhamos ser, meu Pai, motivo de vergonha, como muitas vezes temos medo de ser motivo de vergonha, Senhor. Pensamos que não vamos ser capazes de continuar, mas nós queremos te pedir nessa manhã, nos unge, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos reveste, Senhor, nos dá graça, Senhor, nos dá as armaduras que nós precisamos para permanecer em Ti. No nome de Jesus eu oro por essa pessoa que me ouve e que foi também consagrada e escolhida, que ela venha se apegar no Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha revesti-lo com a graça e com o poder, no nome de Jesus. Amém, querido? Deus falou com você? Deus falou muito comigo nessa manhã. Sabe, que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado na presença dEle, no nome de Jesus. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.